Montes Claros, 7 de dezembro de 2019. O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando com os seguintes destaques. Cantata de Natal é realizada no bairro Maracanã. Mulher é presa com drogas e munições. E na receita de hoje, um delicioso brownie. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa tarde. No Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, a Coordenadoria Municipal da Mulher realizou um seminário de enfrentamento à violência contra as mulheres. Saiba mais sobre o que foi falado na reportagem de Yannick Martins. Nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, aconteceu no Hospital Universitário Clemente Faria o segundo Seminário Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, organizado pela Coordenadoria Municipal da Mulher. Dentre os palestrantes esteve presente a Valesca Zanello, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, que falou um pouco como os homens lucram com a subjetivação da mulher. Bom, na verdade, assim, tem se discutido a importância da participação dos homens no combate ao sexismo, mas eu percebo um erro nas estratégias que têm sido adotadas. Por um lado, eu entendo que existe a necessidade de mobilizá-los, então tem se enfatizado muito que os homens perdem com o machismo. Por exemplo, a questão deles não falarem sobre os afetos, eles não terem um companheirismo entre eles não poderem chorar. Eu acho que isso é importante, mas o que faz com que o machismo persista não é o que os homens perdem, é exatamente o que eles lucram. E a gente precisa falar desses privilégios. Uma das coisas que eu abordei aqui no seminário é como é que os homens lucram com a forma como as mulheres são subjetivadas. Isso se dá principalmente através do que eu chamo de dispositivo amoroso e materno. Dito de uma forma sucinta para quem está nos assistindo, as mulheres aprendem uma certa forma de amar que é identitária, ou seja, é fundamental ter um homem ser escolhida por um homem. E elas pagam o preço que for para manter essa relação, para ser escolhida e para manter essa relação. Então não é à toa que a gente tem tanta persistência em relações abusivas. Você ser legitimada como uma mulher é você, então, ter sido escolhida por um homem. A gente precisa falar sobre isso. Ensinar as mulheres outra forma de amar, que seja menos danosa para elas, mas também para os homens outra forma de ser homem. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, atualmente o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de feminicídio. E é por isso que se torna tão necessária a discussão. A Valesca também comentou sobre a necessidade do homem estar presente no processo da quebra do sexismo. Então, uma das coisas que eu aponto no meu livro sobre o processo das masculinidades no Brasil é que a masculinidade aqui, ela se produz no imperativo e no negativo. Ser homem é não ser uma mulherzinha. Mas como é que é interpelado isso nos homens? E aí eu uso um autor que é o Daniel Welser Lang, um autor das masculinidades, ele usa uma metáfora que é a casa dos homens, que é como é que se faz isso entre os homens. Então, imagine uma casa com vários cômodos e para um homem passar de um cômodo para o outro, os homens que já passaram pela porteira, ou seja, já foram testados, vão testando os iniciantes. O que gere a casa dos homens é a cumplicidade. Então, esse é um ponto fundamental. Por exemplo, quando existe um estupro coletivo dentro de uma universidade, e eu vejo alguns homens dizendo assim, mas eu não cometi o estupro. Mas você denunciou, você fez alguma coisa para parar? Não, você é cúmplice. É esse silêncio cúmplice que a gente precisa, então, tematizar, e é esse silêncio que os homens precisam exatamente parar, né, de ser cúmplice. Uma coisa importante nesse sentido é que a gente precisa dos homens para combater o sexismo. E onde que isso se dá? Não é no palanque. O palanque é o espaço de fala das mulheres, mas é exatamente o fronte de guerra dentro da casa dos homens, quebrando com essa cumplicidade. O seminário aconteceu no Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, também conhecido como o Dia do Laço Branco. A coordenadora da Coordenadoria Municipal da Mulher explica sobre o dia. O Dia do Laço Branco, ele é um dia em que chamamos os homens a participarem da discussão, do debate sobre a violência contra as mulheres. É um dia em que os próprios homens vão dizer, nós somos contra a violência, né? E principalmente a violência contra as mulheres. É um dia que tem uma história trágica, onde um estudante, numa escola, se não me engano, canadense, ele assassinou
14 mulheres e deixou feridas outras 10 mulheres. E isso tudo simplesmente por aversão, por discriminação, por ser contra o feminismo, por ser contra as mulheres. Foi uma violência de gênero, na verdade. Então, esse dia, que foi o dia 6 de dezembro, ele ficou marcado, então, como o dia em que os homens disseram: nós somos contra. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.